Hoje o Espírito Santo de Deus me levou a estudar um pouco sobre esse capítulo 17 do livro do Êxodo, a partir do versículo 8. Esta linda passagem bíblica sobre a vitória do povo de Deus sobre os amalequitas. Você vê que no capítulo 14 do livro do Êxodo, o povo de Deus só teve vitória até o capítulo 17. Quando eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles triunfaram. Houve o cântico de Moisés no capítulo 15. Aí, no mesmo capítulo, nós encontramos Miriam, irmã de Moisés, com as mulheres dançando e salmodiando ao Senhor pelo grande livramento que o Senhor Deus deu para o seu povo. Então elas dançavam e cantavam e adoravam a Deus. Nós encontramos que águas amargas se tornaram em águas doces. No capítulo 16, nós vemos que Deus manda maná para o povo, porque o povo estava peregrinando pelo deserto. Só vitória. No mesmo capítulo 16, Deus manda carne para o povo, porque o povo estava numa prática de murmuração, e Deus mandou chover cordonizes, e eles tiveram que comer até pelo nariz. Deus provando para aquele povo que Ele era Deus, que poderia supri-los. Porém, no capítulo 17, eles retomam novamente a jornada em direção à terra prometida. E nós encontramos que ali também há um grande milagre, que não tinha água para o povo beber. E aí Deus manda Moisés ferir a rocha, e Moisés o fazendo, a Bíblia diz que a rocha, ou da rocha saiu mananciais de águas e saciou a sede daquele povo. Mas já no capítulo 17 nós encontramos, a partir do verso 8, que o povo não teve fôlego depois das bênçãos. E isso serve para mim e para você. Cuidado, porque muitas vezes não dá nem tempo de você comemorar as vitórias. Muitas vezes não dá tempo de você comemorar as vitórias que Deus te dá, e já tem uma luta te esperando. E a Bíblia diz que aconteceu que veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Desse tema, ou desta passagem bíblica, eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: o segredo das mãos levantadas na batalha. Repita assim após mim: o segredo das mãos levantadas na batalha. Nós vemos aí nesta imagem como foi que o povo de Israel obteve a vitória. E a nossa vitória, escute bem isso, não é diferente. Se você pensa que você vem à igreja, cruza os braços e os milagres, as bênçãos de Deus vai cair no seu colo, você está quadradamente equivocado. Porque você chega aqui, a Bíblia diz, Jesus dizendo, Mateus 21:13, a minha casa será chamada casa de oração. Você já tem que chegar aqui, bater os seus 2 joelhos no chão e orar, pedindo a Deus para te ajudar,
para te dar força, para batalhar suas guerras, para vencer os seus combates, para vencer as suas pelejas. Você tem que orar. E durante o culto você tem que glorificar, você tem que interceder, você tem que fazer alguma coisa para que Deus possa batalhar por você. Veja bem, eles ainda estavam comemorando a grande vitória que Deus deu. Foi o abate total nos egípcios, lá no Mar Vermelho. Eles passaram a pés enxutos, a pés seco, nem molhou os pés nas águas do Mar Vermelho. Mas agora foi só eles se levantarem para seguir a jornada. A Bíblia diz que veio os amalequitas e pelejou contra Israel em Refidim. E eu vejo aqui no capítulo 17, o versículo 9, a primeira vez que aparece o nome do líder chamado Josué. Primeira vez que a Bíblia relata o nome de Josué está aqui. E Josué, ele era um líder eficiente de Moisés. Mesmo que ele aparece agora apenas no capítulo 17 e o versículo 9, mas Josué era um soldado estrategista de guerra, valente. Porque quando Moisés deu a ordem, cabalmente ele obedeceu. Ele não questionou com o seu líder. Ele poderia, mas desce conosco, Moisés. Só eu vou estar com os demais homens lá na peleja contra os amalequitas. O que você vai fazer, Moisés? O que Arão e Ur vai fazer de importante que não pode descer conosco para a batalha? Ele não questionou. Olha o que Moisés fala para Josué. Pelo que Moisés disse a Josué: escolhem-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Ele não disse que iria com ele ou com eles, mas ele disse: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha, mão. O que me chama a atenção aqui é a pronta obediência de Josué. Ele não questionou com seu líder, porque quem é liderado, quem entende qual é a sua chamada, quem entende o valor de uma chamada, porque Josué entendia, não foi por acaso que quando Moisés morreu, Deus o colocou no seu lugar. Josué foi o sucessor de Moisés. Por quê? Porque era obediente, porque era submisso ao seu líder. Você vê que pessoas que não são submissas, elas não crescem. Pessoas que não são submissas aos seus líderes, aos seus pastores, elas não crescem. Até as bênçãos de Deus se travam na vida delas, porque elas não sabem o que significa obedecer à ordem de um homem de Deus. Josué entendia muito bem o que significava obedecer. Estes dias eu disse aqui que na cartilha dos homens lá fora a gente lê o ABCD, mas na cartilha de Deus começa com obedecer. Na cartilha dos homens, ABCD. Na cartilha de Deus, obedecer. É assim que começa a jornada. E nós encontramos aqui
que imediatamente Josué obedeceu. Porque no versículo de número 3 está escrito, ou melhor, verso 10, desculpa, diz assim: e fez Josué como Moisés lhe dissera. Não questionou, não revidou aquela ordem, não desobedeceu. Pelo contrário, prontamente obedeceu o seu líder. Quer ver você ter vitória? O seu líder diz, vai, você vai. O seu líder diz, fica, você fica. Prega, você prega. O seu líder diz, não, hoje é outro que vai pregar. Você obedece. Josué entendeu o valor de uma chamada. E prontamente ele obedeceu o seu líder, Moisés. Porque o verso 10 diz, fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera. Ou seja, não mudou nada. Qual era a ordem de Moisés? Vamos recapitular. Escolhe nos homens e sai a peleja. Um parênteses aí. Que tá difícil de escolher homens para peleja, irmão. Porque hoje é mais fácil você escolher homem ou pessoas para comer churrasco. Ixi, rapaz, para você fazer um churrasco na sua casa e convidar, meu Deus, você fazer um bolo na sua casa e convidar pessoas, nossa, vai vir tanta gente. Tem pessoas que não foram nem convidadas, vão comparecer. Escolher pessoas para comer churrasco, para participar de festa, ó, tem muita gente, mas para pelejar pela obra de Deus ou em prol da obra de Deus, irmão, não é fácil. Não é fácil você encontrar. Mas para esta obra não pode ser qualquer tipo de pessoa. Para esta obra tem que ser escolhido, e muitas vezes escolhido a dedo. Você vê que a ordem foi essa: escolhem nos homens. Tinha muita gente ali, a congregação estava super lotada, a congregação estava cheia, mas não era qualquer um, e não é qualquer um que serve para a batalha. Você lembra, na época de Gideão, ele juntou o povo e disse, para vencer o povo lá vai ser fácil. Aí Deus diz, não, é muita gente. Reúne, faz um culto aí, e você vai pregar que covarde e medrosos, numa tacada voltou quanto? Quantos numa tacada? Vocês não lembram não, gente? Não, 600 ficaram. Essa aí eu vou deixar. 3.000? Não, na primeira tacada. Depois vocês lêem lá. Aí Deus diz, não, ainda é muita gente. É muita gente. Põe esse povo lá no ribeiro para beber água. Faz prova com ele. Fez prova lá, e daqueles que apenas lamberam a água, mas pegando a água assim, olhando para um lado, para outro, vendo se o inimigo não vinha, foram só 300. Foram os 300 escolhidos por Deus para estar ao lado de Gideão, para ele vencer os midianitas. Oh, meu irmão, numa tacada só, por quê? Porque para a batalha que Deus nos chama, só os valentes, só aqueles que muitas vezes abrem mão, irmão, até do conforto do lar, até das suas próprias coisas, dos seus afazeres, para abraçar a obra de Deus e batalhar por ela. Escolhe nos homens e sai a peleja. Ou seja, Josué, escolhem homens e sai para a guerra. Os amalequitas estavam lá embaixo. Vocês não vão vir pelejar contra nós, não? Estão com medo? Vamos logo.
Cadê os homens escolhidos dentre todo Israel? Eles estavam afrontando o exército de Israel. Mas nós encontramos que lá tinha liderança. Tinha liderança, porque Moisés deu a ordem. E no verso 10 diz que Josué fez como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Ele não temeu, ele não teve medo, porque o escolhido, ainda que ele seja ferido no combate, ainda que ele seja morto na batalha, seja abatido na batalha, mas ele não tem medo, porque ele é soldado valente. E Paulo, quando fala para Timóteo, ele diz: sofre pois comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Soldado é escalado, ele obedece a escala, e ele não tem medo da morte. Você sabe que muitas vezes o soldado ele entra em confronto com os marginais, com os bandidos, e ele é sujeito. Quantos são vitimados? Quantos soldados já morreram esse ano lá no Rio de Janeiro? Quantos soldados, pessoas boas, foram abatidas lá, mas elas não têm medo da morte. Assim somos nós, escolhidos por Deus para esta obra. Às vezes você deixa o conforto do lar, deixa de pegar sua família no final de semana para ir no shopping, deixa de atender um convite para comer churrasco. Você deixa, e você vem para fazer a obra do mestre, daquele que te alistou para esta guerra. Então olha o que diz. Ele fez conforme Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. E Moisés disse: mas Moisés, Arão e Hur subiram aonde? No cume do outeiro, ou seja, subiram no monte. Tem a imagem aí que traz para a gente uma imaginação. A guerra estava acontecendo lá embaixo, mas lá no cume do outeiro, lá no topo do monte, estava Moisés, Arão e Hur. Às vezes a gente pensa que a vitória viria lá de baixo. Não. A vitória viria lá de cima, através do líder. Você sabia? Você só terá vitória se você estiver debaixo da ordem do seu líder e obedecendo o seu líder. Josué só teria vitória com as mãos levantadas de Moisés. E eu vou provar aqui que quando Moisés baixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Mas ele mantinha as suas mãos erguidas, as suas mãos levantadas, Israel prevalecia. Você vê que a vitória de Josué dependia mais de Moisés do que dele mesmo. Ele poderia ser um bom soldado, ele poderia ter um manuseio muito bom da espada, ele poderia ter escolhido dentre toda a congregação de Israel os melhores para manusear a espada. Ele poderia ter escolhido, mas mesmo assim, a vitória do povo de Deus dependia mais de Moisés do que de Josué e os homens. Só que uma coisa aqui é somada à outra. Vemos aqui duas situações. Josué com seus homens lá na batalha, mas
Moisés, Arão e Hur numa outra situação. Então uma coisa soma com a outra. Aqui nós encontramos duas situações. Agora eu pergunto, você está com a mão na espada? Não. Pastor, não estou. Mas pelo menos você está orando, está em oração por aqueles que estão com a mão na espada para te trazer vitória. Porque tem crente que não faz nada na igreja. Ele não vai para a batalha e nem ajuda aqueles que estão na batalha. Ele não vai para a batalha, mas nem sequer levanta um clamor para Deus conceder vitória para aqueles que podem ser até abatidos na guerra. E defendendo a própria causa deles. Você está com a mão na espada? Você tem feito alguma coisa em prol da obra de Deus? Você tem feito alguma coisa? Você está em oração? Porque se você não estiver na guerra, com a mão na espada, você tem que estar em oração por aqueles que estão com a mão na espada. E quantas vezes o pastor, como Moisés, ele busca homens para estar ladeado com ele na oração em prol da causa de Deus, e a gente não encontra. Quantas vezes? Seja um Arão e Hur, ergue as mãos do teu Moisés. Seja um Arão e Hur, ergue as mãos do teu Moisés. Seja um Arão e Hur, ergue as mãos do teu líder. Ergue a mão da sua pastora. Ergue a mão do seu dirigente da congregação. Ergue a mão do seu Moisés. Olha, é louvável a atitude de Josué em obedecer o seu líder Moisés. Mas é louvável também as atitudes de Arão e Hur, que mantiveram ladeados com Moisés para que Josué desfizesse os amalequitas ao fio da espada. Uma coisa depende da outra. É a mão da oração e a mão do trabalho. Às vezes eu até faço a cena, né? Deus colocou no corpo humano duas mãos. Esta mão representa a oração e esta mão representa o trabalho. Você não tem jeito de trabalhar só com uma mão. A outra tem que estar em pleno acordo e funcionamento. Por isso, quando o ser humano, nós vamos andar, você vê que sempre a gente vai andar, essa mão está na frente, essa fica para essa para... Oração, trabalho, oração, trabalho, oração, trabalho. E aí nós vamos vencendo. É a mão da oração e a mão do trabalho. Você lembra nos tempos de Neemias, quando ele viu que ele ia perder a batalha, porque os inimigos se levantaram contra a obra, a reconstrução dos muros de Jerusalém? Neemias para o povo diz: olha gente, assim nós vamos perder a batalha, nós estamos apartados uns dos outros. Então aonde eu tocar a buzina, vocês chegam a mim. E ó, nós vamos fazer o seguinte: uma mão vocês vão fazer a obra, e a outra mão vocês vão estar na espada. Uma mão na espada e a outra mão fazendo a obra. A gente não pode titubear, porque o inimigo vem contra nós e a gente tem que estar em oração, mas ao mesmo tempo tem que estar no trabalho. Não pode parar uma coisa para fazer a outra, e assim sucessivamente. Preste atenção. Pastor, como é que eles venceram essa batalha? Está escrito aí no verso de número 11, coloca no telão. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão,
Israel prevalecia. Ou seja, quando Moisés ficava assim, ó, Israel prevalecia. Ou seja, ia matando mais amalequitas do que perdendo israelitas. O povo hebreu estava vencendo a peleja. Mãos do líder maior, mãos de Moisés levantada. Mas está escrito, depois do ponto e vírgula, mas quando ele baixava a mão, prevalecia quem? Amaleque. Os amalequitas, eles prevaleciam. E como esta batalha, ela durou o dia todo, começou por volta das 7 horas da manhã e foi até o pôr do sol, está escrito aqui. Ou seja, foi uma batalha sangrenta de quase 12 horas. De quase 12 horas. Agora você já pensou, você já olhou a cena, tem a imagem aí, esse tempo todo Moisés manter as suas mãos levantadas? É fácil manter todo esse tempo, 12 horas, as mãos levantadas? A gente pede na igreja para o povo levantar a mão. Vamos levantar as mãos para adorar o Senhor no santuário. O povo não aguenta mais do que 5 minutos. Quando você levanta a mão no começo, você é maneirinho. Ah, que coisa boa, né? Mas fica aí 3 minutos para você ver. A mão que pesa aí 2 quilos, daqui a pouco já está 8. Aí se ficar 10 minutos, daqui a pouco já está 15. Daqui a pouco, opa, levanta a mão, você já está com a mão assim, ó. Daqui a pouco você não aguenta. Faz essa experiência. Vê se você consegue ficar com a mão levantada até o pastor dar a bênção apostólica hoje. Você pode ser jovem, você não consegue. Você não consegue. Então, mãos erguidas aqui, nesse texto, representa para nós 5 coisas. Quantas coisas? 5. Vou recapitular. Mãos erguidas, mãos levantadas, aqui nesse texto, representa para nós 5 coisas. Primeiro, mãos levantadas representa triunfo em nossas batalhas. Representa o quê? Triunfo em nossas batalhas. Abra lá a carta aos Hebreus, capítulo 12. Versos 12 e 13. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 12 e 13. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, a primeira coisa que representa aqui as mãos erguidas é o triunfo em nossas batalhas. Por isso diz, ó, tornai a levantar as mãos cansadas. Ou seja, mãos que já eram erguidas, mas hoje, ó, dado o sofrimento, dado as dificuldades, as lutas, as mãos não estão assim, ó, abaixou as mãos. Aí uma palavra de Deus para você que está abaixando as mãos. Já não ora mais, já não tem contato com a palavra, já não tem mais a presença, já não busca mais a Deus. A Bíblia diz, portanto, levantai as mãos cansadas. Oh, Deus vai te ajudar nesta noite para você manter as tuas mãos levantadas. As mãos do triunfo e da vitória que Deus tem para você. Mas você tem que manter as mãos levantadas. Eu gosto da minha tradução, e daqui a pouco o Matias está conseguindo aí a versão que sempre eu uso mais, que é a edição revista corrigida. Já conseguiu aí para os nossos data show essa versão, porque a minha tradução diz, portanto, tornai a levantar. Tornai.
Por que tornai? Porque essas mãos, no outrora, já estiveram levantadas. Mas dadas as dificuldades, os problemas, as lutas, as pessoas vão abaixando as mãos. Quem sabe Deus está falando com pessoas aqui cujas mãos já estão cansadas pelo cansaço espiritual. Porque, irmão, a igreja, a obra de Deus é um labor contínuo. Sim ou não? Tem igreja toda semana. Não tem férias, tem, irmão? Vim na igreja? Não tem. Não tem férias. É algo contínuo. A nossa batalha, ela é espiritual. E quando você não está na igreja, você está guerreando lá na sua casa. Você vê demônios querendo invadir a sua casa, a sua família. É na rua, é no trabalho. A gente está enfrentando demônios. Então a nossa batalha não para. Então mãos levantadas aí, em primeiro lugar, significa triunfo em nossas batalhas. Em segundo lugar, mãos levantadas significa vida de oração com Deus. Ah, pastor, não sabia. Mãos levantadas significa vida de oração com Deus. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Rapidamente. O que diz? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Olha aqui, ó. Levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Mãos levantada aqui representa vida de oração com Deus. Como é que está? A propósito, sua vida de oração com Deus. Você ora ainda? Tem prazer de orar? Ou não? Sabe? Tem crente, eu fico olhando assim, eu vejo. Se você não ora na igreja, na sua casa você não ora. Não ora. A gente começa a conhecer os crentes aqui. Crente que gosta de oração, ele chega, a primeira coisa que ele faz é dobrar os seus joelhos e falar com o dono da casa, porque esta casa tem dono. Ele chega, dobra o seu joelho, enquanto o pastor não inicia o culto, ele não levanta da oração. Ele não quer falar com A, com B, com C, quer falar com Deus. Como é que está a nossa vida da oração? Ele diz, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando a mão santa, sem ira e sem contenda. Quer ver uma outra referência? Salmo de número 88, verso 9. Salmo 88, verso 9. Os meus olhos desfalecem por causa da aflição. Olha, estava inserido num grande problema. Estava fraco, vulnerável. Ele diz, os meus olhos estão desfalecendo. Clamo a ti todo dia. O que é clamar? É orar. E diz, Senhor, estendo-te as minhas. Ou seja, na oração, mãos estendidas. Então, mãos estendidas representa, primeiro, triunfo em nossas batalhas. Segundo, vida de oração com Deus. Em terceiro lugar, sacrifício em nossas pelejas, em nossas batalhas. Quer ver? Abra lá Salmo 141, verso 2. Salmo 141, verso 2. Sacrifício em nossas pelejas. Suba e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. O levantar da mão como sacrifício. Por isso que eu disse que é difícil. Você fica assim 3 minutos, a mão está parecendo um chumbo, e de repente ela começa, sabe? Ela começa a ficar dura, adormecer. A mão começa, eu não sei porquê, a mão começa a adormecer. É um sacrifício. E ele diz, seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde. Porque é difícil. Mas eu louvo a Deus, porque a primeira coisa que a gente aprendeu na igreja é levantar a mão. Porque quando a gente faz um apelo, quem quer receber Jesus como teu Salvador, levante a mão. Aleluia. É a mão da vitória para a salvação. É a primeira coisa que nós aprendemos, é levantar a mão. E hoje tem crente que, mas isso é inovação, levantar a mão. Não é inovação, não.
Então, mãos erguidas nesse texto representa sacrifício nas nossas pelejas, nas nossas batalhas. O salmista estava inserido aí numa grande aflição, mas ele diz: seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício. Então quando o pastor diz: levanta a mão, eu vejo que tem gente aqui, às vezes vem um pregador, levanta a mão, os irmãos não levantam. É um sacrifício para Deus. É um sacrifício para Deus. E lá nos shows lá fora, que tem as pessoas gritam e ficam com a mão levantada, que às vezes tem lugar que não dá nem para baixar a mão. Aglomeração de pessoa. E aqui você pede para levantar a mão, o cara levanta meia mão. Olha para cá, meia mão é meia bênção. Meia mão é meia bênção. Quantos que querem bênção completa, irmão? Então quando man levantar a mão, levanta a mão mesmo. Vou finalizar. Em quarto lugar, mãos levantadas representa sinal de adoração. Pastor, não sabia. Mãos levantadas representa sinal de oração. Salmo 134, verso 2. Impressa. Salmo 134, verso 2. Erguei as mãos para o santuário. Deus, Senhor, aleluia. Mãos levantadas é sinal de adoração. Olha o que diz o Salmo 28, verso 2. Salmo 28, verso 2. Vamos ver? Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamo, quando levanto as minhas mãos para o teu santo templo. Aleluia. Irmão, levante a mão mesmo. Aqui é lugar da gente comemorar as nossas vitórias, as nossas conquistas, e levantar as mãos para agradecer ao Senhor. Agora, em quinto lugar, mãos erguidas representa também vitória contra os nossos inimigos. Vamos voltar e eu vou terminar. Me permita mais 5 minutinhos, eu já passei 5. Me permita eu terminar o texto aqui. Capítulo 17 do Êxodo e o versículo de número 11 diz que quando Moisés levantava as mãos, o que acontecia lá embaixo na batalha? Israel vencia a guerra, ou estava prevalecendo, estava vencendo a guerra. Mas quando Moisés abaixava as mãos, era o adversário que prevalecia. Aí eu acredito que Arão e Hur, que os dois representam aí a intercessão do Espírito Santo e de Jesus à nossa direita, intercedendo por nós nos céus. Ele diz: rapaz, você percebeu, Hur? Quem sabe foi Arão que disse: você percebeu, Hur, que quando Moisés ele mantém as suas mãos erguidas, lá na batalha sangrenta, Josué ele prevalece contra os amalequitas? Mas você já percebeu também que quando Moisés baixa as suas mãos, é o adversário, os amalequitas, que prevalece? Ou seja, nós temos que fazer alguma coisa. E eu pergunto: o que você está fazendo em favor do seu líder para ajudá-lo? Você ajuda o seu líder lá na congregação? Quando tem uma reforma lá, você pega um pincel e começa a trabalhar? Ou deixa só para o pastor, a esposa do pastor? Você ajuda lá a tirar uma tinta que cai no chão do piso da igreja? Você sobe, se precisar você sobe no telhado, porque tem irmã aqui, se precisar ela sobe até no telhado. Mas às vezes tem homem que não aparece. Tem homem que não aparece. Tem gente que foge. Mas você vê que eles tiveram uma ideia. Ele diz: olha, cadeira almofadada a gente não tem aqui, poltrona almofadada a gente não tem aqui. Mas estamos vendo uma pedra. Coloca a imagem para os irmãos terem uma noção. Estamos vendo uma pedra. Primeiro, nosso líder está cansado. Irmão,
Você não sabe o peso desta obra, de ser um dirigente de congregação. Pode ter 2, 3. É um peso tremendo. Que eu já dirigi igreja de 1000 membros. Como lá no campo de Juquiá, era a sede mais 24 congregações. Dava 1.300 e poucas pessoas. Mas eu já dirigi igreja de meia dúzia. Problema só muda de lado. Mas às vezes as meia dúzia dá mais problema do que uma multidão. Aonde tem gente, tem problema. E crente dá problema, irmão. Crente dá um problema. Crente gera problema. Quando não tem problema, o crente caça problema. É caçador de problema. Ele vê o irmão lá e já traz o problema. Ah, irmã, aquela irmã lá, você não está vendo, pastor? Ele caça problema. Você não tem. Ó, eles dizem, ó, não tem estofado, não tem cadeira, mas tem uma pedra. Aí o que eles fizeram? Pegaram o líder Moisés e sentaram Moisés em cima daquela pedra. E eles disseram, ó, vamos fazer o seguinte. Você fica de um lado e eu, Arão, fico de outro. E a gente vai sustentar. E é interessante aquela cena ali, que alguém pensa que Moisés estava com a vara de Deus na mão. Não era. Era daquele jeito que comemorava as vitórias. E muitas vezes o seu líder está em oração por você e você nem se preocupa para com o seu líder. Tem gente que nem no aniversário do dirigente da igreja, do pastor, da congregação, ele comparece. Dá trabalho o ano inteiro. Aí chega no dia, o dirigente da congregação quer receber pelo menos um abraço dele. Aí você olha para todo lado, você não vê ele. Ah, o miserável ingrato, rapaz. Miserável. Irmão, ó, eles tiveram essa ideia. E aí está escrito, olha o 14, o que diz, o verso 14. 12 diz, né, que as mãos de Moisés eram o quê? Pesada. Isso representa a nossa obra, a obra de um dirigente de congregação, de um pastor, de um evangelista, de uma pessoa que verdadeiramente fora chamado por Deus. As mãos de Moisés foram cansadas, ali diz. A minha diz pesada. Não é que Moisés era um homem obeso, gordo, com bração. Não significa isso. Fala da responsabilidade. E Moisés aí já tinha uma certa idade também. As mãos de Moisés eram pesadas. Por isso diz que eles tomaram o quê? Uma cadeira? Não, uma pedra. Era o que tinha ali no momento. A pedra ali, sabe quem que ela representa? Quem que representa essa pedra, irmão? Cristo Jesus. Aleluia. Ele é a pedra angular da esquina. Aleluia. Se essa pedra, ó, está escrito que essa pedra bater em alguém, ó, mas se alguém sentar em cima dela, tá tranquilo, é vitória. Aleluia. Se essa pedra esbarrar em alguém, mata mesmo. Será, está escrito que será reduzido, espedaçado a pó, se essa pedra bater em alguém. Por isso que quando Deus mandou Moisés tocar na rocha, não era para bater na rocha. Ele chega lá e mas também está virado, porque a murmuração dos filhos de Israel lá estava, eu quero água. Moisés pegou, aí jorrou tanta água, entendeu? Era para ele só tocar na rocha. Ele estava tão irado, porque tem gente que deixa o pastor irado. Tem gente que faz o pastor quebrar as tábuas. Você viu Moisés lá? Está lá intercedendo pelo povo, 40 dias de oração, 40 dias e 40 noites orando, recebendo os mandamentos de Deus. Quando Moisés desce do Monte Sinai, o povo está numa orgia, pecando. Moisés não aguentou.
pegou as 2 tábuas do mandamento, fez o que não era para fazer, mas ele ficou irado. Tem gente fazendo o pastor quebrar, perder a cabeça, fazer loucura de algo que não pode. Por isso que eu falo que às vezes tem alguns pastores aí tirando a própria vida. Claro que eu não sou favorável, mas às vezes eu entendo, a pressão é tanta que a Bíblia diz que o justo, pela opressão, ele faz doidice. E tem pastor que não aguenta, uma corda no pescoço e se mata, porque é pesada a responsabilidade de um chamado, de um obreiro. Você vê a palavra que Deus disse, que Jesus disse para Ananias: prega para Paulo, vai lá, fala do meu nome para ele, e eu vou mostrar para ele o tanto que deve sofrer por causa do meu nome. Ele é um vaso escolhido, mas ele vai sofrer. Então não é porque você é escolhido que você está isento de passar por lutas e aflições. Moisés foi colocado em cima de uma pedra. Essa pedra, não dá tempo de falar, representa Cristo, tá? E o que eles fizeram? Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim mantiveram, diz a minha tradução, assim ficaram as mãos de Moisés, o quê? Firme. Mantém, meu irmão, as mãos do teu pastor firme. Mantém, irmão, a mão do seu dirigente firme. Não traz mais peso, não, porque tem gente que em vez de ajudar fica criando problema. Ajuda o seu líder. E se tiver algum problema que está na sua alçada para você resolver, resolva, até mesmo sem trazer para o seu dirigente, sem trazer para o seu pastor. Se der para você resolver, vai ser muito mais louvável chegar uma notícia: tinha um problema aí, o presbítero resolveu. Maravilha, ele está ajudando. Agora tem gente que traz mais problema para a liderança do seu líder, do seu pastor. Eles fizeram isso. E as mãos de Moisés mantiveram firmes até o pôr do sol. Aí o verso 13 para terminar. O que diz? Assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Ou seja, Josué venceu a batalha. Josué venceu a peleja. Mas por suas habilidades como soldado? Porque era estrategista? Não. Por causa das mãos erguidas de Moisés. Fica em pé. Seja um Arão e Hur, ergue as mãos do teu. Vai ter ensaio rapidinho para a Santa Ceia, glória a Deus. Então vocês vão esperar os 5 minutinhos.